Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde nosso objetivo aqui é te dar 10 dicas sobre como você ser mais produtivo em seu trabalho, em seu escritório. O que você tem feito com o seu tempo? Essa é a principal questão aqui que nós vamos discutir. Porque qual que é a diferença, por exemplo, do seu tempo para o tempo do Bill Gates? Ou o tempo de qualquer pessoa que construiu grandes coisas? É o mesmo tempo. A única questão é que ele soube dividir o tempo dele da melhor forma para construir as coisas que ele queria. E da mesma forma pode ser com você. O que você quer construir? O que você quer produzir? O que você quer fazer de relevante? E tudo isso vai estar baseado no quanto que você consegue gerir o seu tempo e o quanto que você consegue definir as demandas sobre o que é prioridade ou não. Por isso, curta e compartilhe esse vídeo. Nós temos um propósito de poder empoderar milhares de contadores. Você é um deles. E você também pode ser um meio para poder ajudar mais contadores e impulsionar aquilo que nós estamos acreditando e, principalmente, o que a gente acredita na educação dos contadores. E se você acredita nisso, então compartilhe para mais pessoas. Então vamos direto ao ponto. Eu não quero muito enrolar aqui. Eu quero poder otimizar seu tempo também aqui nesse vídeo. Então por isso vamos para nossas 10 dicas aqui sobre produtividade dentro do seu escritório contábil, dentro da sua carreira. O primeiro ponto é: priorize as tarefas essenciais. Por que isso? Você já percebeu que talvez você comece o seu dia e você não sabe nem por onde começar? Porque você não está se planejando talvez no dia anterior ou talvez num domingo. Geralmente, quando você abre o seu computador ali na sua agenda num domingo e popula a sua agenda sobre o que você vai fazer e o que vai ser feito durante aquela semana, você consegue já começar o seu dia ou a sua semana com o foco do que precisa ser feito. Caso você não queira trabalhar no domingo, você pode fazer isso no dia anterior. Antes de terminar o seu trabalho, você já pode definir quais são as suas prioridades para o próximo dia. Então defina as suas tarefas essenciais para o próximo dia. E assim você vai conseguir executar as tarefas de acordo com a sua ordem de prioridade. E assim você não vai ficar com essa sensação de que terminou o dia e não produziu nada. Mas tudo isso está ligado ao seu dia anterior. Então priorize as suas tarefas essenciais. E o segundo ponto, que está bastante ligado ao primeiro ponto, é estabeleça metas e prazos. Por quê? Você precisa ter um direcionamento sobre o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e quando precisa ser entregue. Geralmente você pode começar algumas demandas onde você vai perceber que você tem a demanda, mas você não sabe quando você tem que entregar. Você não sabe o nível de prioridade, você não sabe, talvez é um outro setor, você não sabe a prioridade daquele setor dentro da sua empresa. Então sempre estabeleça o que precisa ser feito, a prioridade daquilo e quando precisa ser entregue, para que a sua tarefa não entre num limbo. Já percebeu que tem algumas tarefas que parece que entra num limbo? Que você sabe o que precisa ser feito, você já tinha talvez até anotado sobre aquilo e simplesmente aquela tarefa sumiu, ela não foi feita, ela não foi executada. Então estabeleça metas e prazos para que você consiga executar aquilo que precisa ser executado. E o terceiro ponto é técnicas de planejamento. O que são técnicas de planejamento? As técnicas de planejamento você consegue, por exemplo, pegar aquela primeira tarefa que você já definiu no dia anterior e você consegue estipular um tempo que você vai precisar gastar para executá-la. Então, existe uma técnica conhecida como Pomodoro. Como que é o Pomodoro? O Pomodoro são ações que você separa durante 25 minutos e descansa durante 5 minutos. Então, o ser humano, principalmente o adulto, quando ele já está ali na sua fase mais desenvolvida, ele não consegue se concentrar em algo a mais de 30 minutos ou 40 minutos. Então, a técnica Pomodoro, você consegue pegar uma atividade que talvez vai durar 5 horas, talvez vai durar 4 horas, e você consegue dividir em ciclos de 25 minutos com descansos de 5 minutos. Então você iniciou a atividade, focou nela durante 25 minutos, descansou 5 minutos. Aí você pode tomar seu cafezinho, você pode conversar, pegar no seu celular, você vai conseguir ali se distrair. E de novo você entra num momento de hiperfoco com mais 25 minutos. Dentro desses 25 minutos, a prioridade é ter o foco total naquela atividade. Então você não pode pegar no seu celular, você não pode ficar conversando com seus colegas do trabalho, você não pode ficar focando em outras coisas. O foco é aquilo, é de você focar em uma única coisa. E a única coisa é aquela atividade durante ciclos de 25 minutos com descansos de 5 minutos. Então use essa técnica que você vai ver que as suas distrações, que os seus... muitas vezes quando você começa a divagar
focar em seu trabalho, você vai perceber que vai diminuir bastante isso, porque você está conseguindo focar naquilo que de fato importa. Então, use a técnica Pomodoro para que você consiga aumentar a sua produtividade. E o quarto ponto, que é extremamente importante, é não realize várias tarefas ao mesmo tempo. No nosso século, nós estamos recebendo várias informações. Em poucos segundos, a gente já consegue relacionar várias coisas por conta das redes sociais, por conta de anúncios, por conta de atenções, de coisas que chamam as nossas atenções para que a gente foque naquilo que ele está querendo que a gente foque. Mas só que quando você pega essa realidade das redes sociais, essa realidade de uma vida muito corrida, de você nunca conseguir ter um foco em uma coisa só, quando você traz isso para um ambiente de trabalho, para execução de uma tarefa, isso se torna inviável. O ser humano, ele nunca vai conseguir realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, sempre foque em realizar uma única coisa. O que é aquela única coisa que é extremamente importante para que você execute no Pomodoro? É você entrar em contato com o cliente, é você realizar um relatório, é você pegar alguma informação específica com alguém do seu time, que seja isso e que seja somente isso. Então realize aquilo que você precisa realizar, dividido no Pomodoro, e apenas uma coisa. Então não crie várias demandas para você fazer em um momento só. Divida elas em um dia, as suas prioridades, e então você pode pegar, por exemplo, as suas demandas que são mais prioritárias e colocar para que elas sejam resolvidas pela manhã, e aquelas que não são tão prioritárias, colocar para ser resolvidas na parte da tarde. E com isso você consegue priorizar aquilo que de fato importa. Mas nunca coloque várias atividades em um único momento para ser resolvida, porque senão você vai se perder e nunca vai conseguir ser produtivo. E o quinto ponto é: delegue responsabilidades. Você nunca vai conseguir construir algo que seja realmente relevante sozinho. Você precisa de pessoas. Você precisa que pessoas te ajudem a chegar em um destino, a uma meta, a uma realização de uma tarefa. Então, mesmo que você não seja, por exemplo, um gestor, mesmo que você seja uma pessoa que esteja começando na sua carreira, sempre delegue as demandas. E como assim, Nathan? Eu não sou gestor e vou delegar minhas demandas? Sim, tem como você delegar as suas demandas, por exemplo, utilizando o Pomodoro, onde você vai de fato focar naquilo. Tem como você delegar suas demandas usando um Trello, usando alguma ferramenta que te auxilie para que você consiga lembrar daquilo que você precisa executar. Então, delegar demandas não é somente você pegar algo e passar algo para alguém, mas delegar demandas é você conseguir também tirar a pressão do seu cérebro de conseguir focar naquilo que de fato importa e saber quando precisa ser executado. Então, quando você tem uma ferramenta, você consegue delegar para aquela ferramenta as ações que você precisa tomar, e com isso você vai ter uma organização do que precisa ser executado e não vai ficar tentando lembrar de cabeça o que precisa ser feito. E se você é um gestor, você precisa delegar para a sua equipe aquilo que precisa ser feito. Você não pode ficar puxando para si todas as coisas que precisam ser feitas. A sua equipe precisa desenvolver e ser protagonista naquilo que precisa, naquilo que de fato é essencial para o seu negócio. Então sempre lembre-se, delegue. O que você pode delegar hoje para que a sua produtividade melhore? Seja para uma plataforma, seja para uma agenda, ou seja para uma pessoa. Então sempre delegue as ações daquilo que é prioritário. E o sexto ponto é sobre as interrupções. Se você trabalha principalmente aí presencial, você vai perceber que muitas vezes você pode ser interrompido. Mas só que quando nós lembramos sobre interrupções, nós sempre focamos naquela conversinha de corredor ou algo do tipo. Mas você já percebeu que existem várias interrupções de notificações, por exemplo? Você pode estar recebendo notificação do e-mail, do WhatsApp, do Instagram, de vários lugares. Então, até bem relacionado ao ponto do Pomodoro, onde você precisa focar durante 25 minutos em uma única coisa, as interrupções é um desses pontos. Porque você sempre vai ter alguma coisa que vai te distrair. Sempre vai ter uma pessoa, sempre vai ter uma notificação. Mas você precisa saber gerenciar isso. E como você pode fazer isso? Se são notificações, você pode habilitar no seu computador para não receber durante os 25 minutos do Pomodoro. E se são pessoas, você precisa passar para essas pessoas que você está executando o seu Pomodoro. Por quê? Isso pode parecer estranho, mas é até bom, porque você vai estar falando para as pessoas que não pode fazer aquilo por conta que você está durante um ciclo de Pomodoro. As pessoas vão te perguntar, pô, mas o que é Pomodoro? E você vai conseguir fazer com que mais pessoas se tornem produtivas. Então, sempre acabe com as interrupções dessa forma, desabilitando notificações ou passando para as pessoas que você está no momento de foco.
O sétimo ponto é organize seu ambiente de trabalho. Gente, não tem como você ser produtivo se o ambiente ao seu redor está totalmente bagunçado. Então você precisa organizar o seu ambiente de trabalho. Você precisa organizar sua mesa, você precisa organizar os papéis, caso você tenha. Você precisa organizar o seu e-mail. Você precisa sempre ter uma organização, porque é isso que vai fazer com que você se torne mais produtivo. Então, se o seu ambiente de trabalho está todo bagunçado, o seu trabalho vai ser bagunçado, a sua mente vai estar bagunçada e também as suas demandas vão estar bagunçadas. Simplesmente porque você não organizou o seu ambiente. Porque se você tem um ambiente desorganizado, automaticamente o seu cérebro vai relacionar a desorganização ao seu redor a também a desorganização do seu trabalho. Então sempre mantenha o seu ambiente de trabalho organizado, porque assim você vai ser mais produtivo. E o oitavo ponto é faça pausas regulares. Você lembra que eu te disse que o ser humano ele nunca vai conseguir focar em algo por muito tempo? Então, o foco ele precisa também ter pausas regulares. Porque se você não consegue ter pausas regulares, você consegue produzir por um tempo, mas só que a sua produtividade ela vai ser afetada. Porque o seu cérebro é como se fosse um músculo. O músculo, quando você faz muita força com ele consegue sustentar aquele objeto, aquela força que está fazendo por um tempo. Mas depois daquele tempo, ele não consegue mais. E assim é nosso cérebro. Então, se você está focado por muito tempo, está executando algo por muito tempo, não tem pausas regulares, você não vai conseguir ser sustentável por um longo período. Então, por isso que, por exemplo, com o método Pomodoro dos 5 minutos de descanso, você consegue ter essa atenção para que você consiga se distrair com outras coisas para voltar com a sua produtividade. Por exemplo, com o seu almoço, quando você vai almoçar, você precisa almoçar focando naquilo, no seu almoço, na sua comida, de você conseguir degustar. Geralmente, você pode estar se alimentando com o celular na mão, ou, por exemplo, você tem o seu almoço e você não tem um tempo de descanso. Então, sempre tem um período de descanso, porque isso é um investimento para a sua produtividade. E o penúltimo tópico é aprenda a dizer não. E o que é aprender a dizer não? Quer dizer que você não vai fazer nada? Não, não é isso. Quer dizer que tudo que chegar para você, você vai ficar dizendo não? Não, não é isso. O aprender a dizer não é dizer não para aquilo que é prioridade. Então, você pode receber várias tarefas, você pode executar várias coisas, mas o que é prioridade? O que tem uma prioridade mediana ou que talvez não tenha tanta prioridade? Você precisa se ajustar com base nisso, porque senão você vai dizer sim para tudo, você vai pegar vários afazeres e não vai conseguir executar nada com qualidade. Mas quando você consegue dizer não, tendo como base a sua priorização de tarefas, as suas datas para serem entregues e aquilo que é importante realmente, assim você vai conseguir focar em uma única coisa, executar com qualidade e ter uma boa entrega. Então sempre direcione o seu não com base naquilo que é prioridade. Então, se você está recebendo uma demanda, sempre pergunte, qual que é a prioridade disso? Quando que eu preciso entregar? Porque com isso você consegue direcionar melhor ainda o que vai ser prioridade com base nas suas demandas e, assim, ter uma boa entrega. E para você que é gestor, o saber dizer não é também você sabendo aquilo que o seu colaborador consegue executar. Se você consegue ter uma visão de fora, mais ampla, onde você consegue ver toda a visão do que o seu time está executando, você consegue direcionar para aquela pessoa, ou talvez para uma outra pessoa, as demandas que são mais prioritárias. Então você consegue ter mais priorização de tempo do seu colaborador para que ele execute com muito mais qualidade, se você consegue transmitir para ele a demanda com clareza e com o tempo exato do que precisa executar. Então, você gestor, aprenda a avaliar e conseguir direcionar da melhor forma as demandas para aquelas pessoas, tendo em consideração o nível de tarefas que elas têm e também o nível de qualidade que elas conseguem entregar nessas tarefas. Então, sempre olhe o todo, olhe o contexto, para que você consiga extrair da sua equipe a melhor produtividade. E o último ponto, 10º ponto, e olha, se você chegou até aqui, deixa a sua curtida aqui embaixo, lembre de compartilhar, também deixe um comentário se você está gostando desse vídeo. E vamos lá para o 10º ponto. O 10º ponto é sobre você revisar todo o seu planejamento e as execuções que você tem tido. Por que isso? Porque ninguém consegue executar um planejamento sem revisão. O planejamento ele não foi feito para ser desenhado e cravado numa pedra. Ele é algo que pode ser mutável. Ele é algo que pode, com o tempo,
tendo ajustes. Então ele é flexível. Então se você, por exemplo, setou um planejamento do que vai ser executado durante a sua semana e você chegou na terça-feira e percebeu que aquela demanda que você tinha colocado para ser entregue na quinta e você percebeu que não vai conseguir entregar, você precisa ajustar esse planejamento. Então sempre busque esse ajuste, sempre volte para o seu planejamento para que você consiga executar as coisas com qualidade. Então sempre revise e sempre execute com qualidade. Então a revisão do seu planejamento semanal é extremamente importante para que você consiga ter uma melhor produtividade. E olha, eu espero que essas 10 dicas tenham te ajudado, tenha de fato clareado muitas coisas na sua cabeça sobre produtividade, sobre execução de demandas. Então compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas precisam saber disso. E talvez você tenha se identificado com alguns pontos do que eu passei aqui, e você pode ajudar mais pessoas para que elas priorizem o seu tempo, para que elas consigam ter uma priorização de demandas e para que elas consigam executar suas tarefas com qualidade. Continue nos acompanhando. Nós iremos gravar mais vídeos e mais aulas para que nós possamos te ajudar como contador, para que a sua carreira cada vez mais deslanche e faça com que o seu escritório alavanque cada vez mais. Então espero te ver em breve. Até o próximo vídeo.